Olá, tudo bem? Eu me chamo Rian Beltrão e essa é uma apresentação referente à entrega 4.2 da matéria de desenvolvimento de aplicações back-end. A proposta dessa entrega é o desenvolvimento de um CRUD no projeto. Um CRUD são as 4 operações básicas de manipulação de dados, então seria criar, ler, atualizar e deletar um dado. Então eu vou falar aqui um pouco sobre como foi desenvolvido esse CRUD no meu projeto e também deixei aqui do lado alguns tópicos que serão explicados durante a apresentação. Então o CRUD que eu escolhi para desenvolver é um CRUD de usuários. Esses usuários aqui são usuários administradores da aplicação, também terão clientes, mas eles são representados por outra tabela, que seria a tabela de mesas, no caso. E eu escolhi esse CRUD porque ele é relativamente simples de explicar. Também é de extrema importância para a aplicação, sendo que por aqui os administradores podem fazer o gerenciamento dos usuários. Então, sempre que tiver um funcionário novo no restaurante, vai ser possível cadastrar ele como gerente, como cozinheiro ou como garçom. E também posteriormente, para quando houver a parte de pedidos dos clientes, entregar como um responsável também pelo pedido. Então, para criar esses dados aqui, a primeira operação que é o create, né, foi feito esse formulário aqui. E através daquele formulário, que é a mensagem de sucesso, é criado os dados dessa tabela de usuários. Também é possível editar os dados. Eu posso colocar aqui um 4, usuário atualizado com sucesso. Também é possível deletar esses registros, além da visualização. A visualização ela é representada tanto pela tabela aqui em si, quanto pela visualização única, né? Então tem o visualizar do usuário também. Nos formulários aqui, tanto no de criar quanto no de editar, tem algumas validações. Então aqui no novo usuário ele não vai deixar que eu crie com campos vazios. E também não vai deixar que eu coloque aqui e-mails inválidos, ou seja, e-mails que já estão sendo usados. Se eu colocar um e-mail que já está sendo usado aqui, ele vai me barrar. Agora já no formulário de edição, ele vai barrar somente se eu modificar esse e-mail aqui. Então, se eu mudar só aqui, mesmo que esse aqui seja um e-mail que já exista, ele vai permitir que eu crie. Porém, se eu vier aqui em editar novamente e colocar um e-mail que já está sendo usado, ele vai barrar igual no formulário de criação. E é basicamente isso, o CRUD. Essas são as 4 operações, que é a leitura, a criação, a edição e exclusão dos dados. Agora eu vou explicar como foi feito esse CRUD, como ele foi desenvolvido. Para isso, eu deixei aqui do lado já a PR no GitHub. Então essa PR aqui ela contém só o conteúdo do CRUD mesmo. Então para a criação desse CRUD foram adicionadas algumas rotas aqui nas configurações. Foi criada a rota de cada view e também a rota de cada método. Então para poder abrir a página do formulário tem a rota new, e para poder gerar um novo registro tem a rota create. Essas rotas aqui elas vão redirecionar para o controller, seguindo a arquitetura MVC do projeto. E aqui tem os métodos que são responsáveis por tanto renderizar as páginas quanto fazer aquelas operações de manipulação dos dados. Então aqui vai tornar cada página. O show é aquele item único, o index é a listagem, o new é a tela do formulário. E aqui tem as funções para manipulação em si mesmo. Então aqui na função create, ele vai criar um novo user aqui, para ele poder, essa parte eu deixei para poder auto-preencher o formulário quando eu enviasse, para ele continuasse com os dados preenchidos, senão quando eu enviava ele recarregava a página e esvaziava os campos. Então eu deixei aqui esse user no create. E aí, caso dê certo, né, ele vai ter aquela mensagem de usuário criado com sucesso que aparece no topo em verde. E caso dê errado, vai ter a mensagem de erro para o usuário não criado, né, porque faltou alguma coisa da validação ou deu algum erro no banco. A mesma coisa se estende para a parte da atualização.
quando edita um usuário. A diferença aqui é que ele vai pegar um usuário já cadastrado no banco para poder preencher os campos. E aí vai só modificar os campos que forem preenchidos no formulário. Então, se eu modificar o nome lá, ele vai preencher aqui, nessa parte. E depois vai realizar o save também, né, salvando no banco de dados e seguindo o mesmo esquema da parte de criação, que é com as mensagens de sucesso e de erro. Já essa função de exclusão, ela basicamente não tem formulário, ela só precisa do ID do usuário para poder excluir ele do banco de dados. E novamente vai trazer as mensagens de erro e sucesso, né, indicando se foi deletado com sucesso o usuário ou não. A parte das validações dos formulários, vou mostrar aqui na modo de user. Então as validações que eu coloquei aqui, algumas já existiam na parte do nome, e-mail. Eu também fiz algumas modificações no banco. Tem campos que deixaram de existir, por exemplo o campo role. Ele não era mais necessário, então eu removi ele e adicionei o campo responsibility, que ele é o cargo do funcionário que está na tabela de usuários. Aqui, na parte da validação, foi um pouco mais difícil fazer uma validação que coubesse tanto para criar quanto para editar. Porque para editar tinha aquele problema do e-mail, que se eu colocasse o mesmo e-mail do usuário, mesmo que eu não quisesse editar ele ia falar que já existe esse registro. Então eu fiz uma verificaçãozinha aqui para saber se está editando ou está criando. Se ele encontrar o ID do usuário, o usuário pelo ID, ele vai fazer a validação para editar. Ele vai verificar se o e-mail é o e-mail dele mesmo, se ele já possui esse e-mail. Caso não seja um e-mail igual ao dele, ele vai fazer a verificação do e-mail novamente com o e-mail do banco para saber se ele é um e-mail único. Mais abaixo aqui também tem validações de senha. Essas validações já existiam, eu só coloquei aqui para caso seja um novo registro no banco de dados. Para poder verificar senhas. Caso ele vá editar, não é necessário que ele mande as senhas novamente. E aqui embaixo também tem o Password Confirmation. Esse aqui já existia, eu nem cheguei a mostrar aqui na interface. Mas ela é essa função aqui, de que as senhas têm que ser iguais. Então se eu colocar aqui senhas que são inválidas, vai aparecer aqui que elas devem ser idênticas. Voltando ao fluxo aqui do código, fora essas alterações do controller na model, também foram criadas as páginas aqui, as views, né, que são responsáveis pelos formulários e também pela tela de listagem lá. Aqui não tem muito segredo, são formas comuns mesmo. Cada um deles vai indicar a rota certa. Caso o formulário de edição vai jogar para users.update, que foi mostrado anteriormente aqui no routes.php. Então ele vai bater aqui nessa rota e vai fazer o envio do formulário para editar o cadastro do usuário. Fora as views, eu também habilitei alguns componentes e modifiquei outros. Por exemplo, o Flash Message, ele era uma div fixa. Eu coloquei ele naquela forma de toast, que é aquela mensagem que fica aqui no topo. Então quando dá erro, vai aparecer aqui em cima. E também criei o componente paginator, underline pages aqui, mas ele é para fazer a paginação. É aquele componente abaixo da tabela responsável por por mudar as páginas ali para ir para a próxima página e a anterior. E além dessa parte das views, eu também fiz os testes automatizados. Eu não achei razão para fazer testes de controller, fiz só de models, porque aqui nesse controller, user controller, ele basicamente vai estender só os métodos da model. Então não tinha muito o que testar aqui. Eu deixei só os testes de model mesmo. E aqui ele ia fazer os testes básicos de criação, para saber se está criando certos dados. Então aqui ele verifica se ele vai criar um usuário com e-mail válido, ou seja, um e-mail que já existe no banco. Anteriormente ele cria aqui os dois registros de usuário. E aqui ele vai ficar tentando criar um terceiro usuário e passando um e-mail que já existe no banco. Eu também fiz testes aqui na parte de edição. Na edição eu fiz teste referente àquela questão do e-mail, que caso seja um e-mail que já existe, ele barrava, mas se esse e-mail que já existisse fosse do próprio usuário que está sendo editado, não faria sentido barrar, ele deveria deixar passar. Então eu fiz uns testes aqui para validar isso também. Então ele faz um teste aqui com um e-mail inválido primeiro, passando um e-mail que já está em uso e não pertence a esse usuário no caso.
esse primeiro usuário aqui, e ele passa fulano1, @example, aqui embaixo, usando um e-mail de outro usuário que não é dele, né? Então aqui é inválido, ele não deve passar esse teste. Então ele vê se é falso aqui e não deixa criar. E também retorna a mensagem de erro no input, indicando que já existe um dado com esse. Aliás, já existe um registro com esse dado. E aqui embaixo, e logo abaixo, ele também testa se ele permite criar um usuário com o mesmo e-mail. Ele vai fazer a mesma coisa que aqui em cima, só que ele vai passar o e-mail do usuário, sem modificar ele, modificando só o nome, e vai verificar se ele é válido e vai criar. Então, nesse caso, a resposta tem que ser true, ele tem que criar o usuário, né? Depois ele modificou só o nome e não o e-mail para um e-mail inválido. Mais abaixo também fiz algumas verificações aqui sobre os campos que são vazios. A parte de exclusão de usuário já existia, então eu só complementei os testes que faltavam. Deixa eu encontrar aqui em cima o teste de exclusão. Aqui. Então aqui ele vai tentar destruir o registro, né? Ele vai deletar. E caso tenha sucesso, tem que sobrar só um. Esse teste que já existia, não tive que mexer nele. E ele faz referência a esses dados aqui em cima, né? Então tem dois dados criados no banco. Ele vai deletar um, tem que sobrar um, né? E esse é o teste de exclusão. Bom, então essa foi a minha apresentação. Eu apresentei aqui sobre o propósito do CRUD no meu sistema. Também mostrei aqui na parte prática como é feito o fluxo do CRUD, né? Como cria, como edita, exclui. Também mostrei um pouco do código, mostrando as mensagens de erro, os testes e como é feito toda essa parte. Então é isso. Muito obrigado pela atenção e até mais.